Bom, gente, nessa aula aqui nós vamos ver os juros compostos, que também muita gente usa o termo juros sobre juros, né? Juros sobre juros, porque a gente calcula juros sobre um valor que já tem juros. Então, vamos entender aqui primeiro. Primeiro, a gente vai chamar de C o capital. O que é o capital? É o valor sobre o qual a gente calculou os juros. O M é o montante. O montante, ele corresponde ao capital somado com os juros. Aí a gente tem o montante, tá bom? A taxa, né, que nós vamos chamar de I, que é um percentual relacionado a um período, e o T, que vai ser o tempo, né? Tempo de aplicação. Nós vamos chamar o tempo de T, tá bom? Então, o capital, o montante, a taxa e o tempo. Agora, vamos entender como que funcionam os juros compostos. Por que é chamado de juros sobre juros? Vamos imaginar que a gente tem um capital de R$100. Vou colocar um valor mais fácil para ser mais fácil o cálculo, tá? E vamos colocar aqui uma taxa de 10% ao mês, por exemplo. Então, no primeiro mês tem 100. Passou um mês, esses 10% vai ser calculado sobre o 100. Então, 10% de 100 é 10. Então, vai para 110, né? Então, o montante vai ser 110. Aí, depois, no próximo mês, o que vai acontecer? O juro, ele não vai ser calculado sobre 100. Ele vai ser calculado sobre 110. Então, o montante, né, do primeiro período aqui, passa a ser o capital do segundo período. Por isso que a gente tem juros sobre juros. Porque nesse valor aqui de 110 já tem juros. Aí agora os próximos juros vai ser calculado sobre 110. Então é 10% de 110. 10% de 110 é 11, né? Então vai para 121. E assim vai. Então, o que acontece nos juros compostos? Você sempre calcula em relação ao período anterior. Por isso que é chamado de juros sobre juros, tá bom? Aí tem uma formulazinha que a gente usa para fazer os cálculos de juros. Dá para fazer assim também, tá, gente? Muitas questões podem ser feitas dessa forma aqui, ó. Nós vamos fazer algumas questões hoje, aí vocês vão ver que dá para fazer, muitas questões dá para fazer dessa forma. Mas tem uma formulazinha também para a gente calcular os juros, que é montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é o T. Então, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é T, tá? Agora, algumas observações muito importantes aqui relacionadas aos juros. Bom, primeiro, que é essa questão que vai ser sempre juro sobre juro. Então, isso quer dizer que os juros dos períodos são diferentes. Então, veja bem, do primeiro, de 100 foi para 110. Então, teve um aumento de R$10, certo? Que vamos pensar em dinheiro. No segundo mês, de 110 foi para 121. Então, teve um aumento de R$11. Então, tá vendo? O rendimento a cada período não é o mesmo. O rendimento é diferente, certo? Essa é a primeira observação. Segunda observação, tem que prestar atenção também se a questão fala a respeito de capitalização. Por quê, gente? Porque, por exemplo, vamos supor que a questão deu isso aqui, ó. Eu tenho um capital, vamos pegar aqui, por exemplo, um capital de 1.000. Eu tenho uma taxa de, vamos colocar, 6% ao semestre, por exemplo. E fala que isso aqui vai ficar aplicado por um período de 2 meses, por exemplo, e que a capitalização é mensal. Então, o que significa isso aqui, gente? Falar que a capitalização é mensal. A capitalização corresponde a mesma coisa de falar assim, ó, de quanto em quanto tempo que vai ter juros, que a gente vai calcular os juros. Então, vamos supor que o tempo nem veio 2 meses, veio assim, ó, um bimestre. Só para ser um tempo diferente ainda, tá? Então, olha só, a gente tem a taxa ao semestre, o tempo em bimestre e a questão fala em capitalização mensal. O que significa essa capitalização? A capitalização é de quanto em quanto tempo vai calcular juros. Então, mesmo que a taxa esteja em semestre, o tempo esteja em bimestre, a gente tem que respeitar sempre a capitalização. Se falou que a capitalização é mensal,
Então, tem que calcular juros a cada mês. Se a capitalização fosse, por exemplo, bimestral, então teria que calcular juros a cada bimestre. Se a capitalização fosse semestral, a cada semestre, tá bom? Então, sempre tem que respeitar a capitalização. Então, antes de começar a fazer o cálculo, a gente tem que pegar essa taxa e colocar de acordo com a capitalização e esse tempo colocar de acordo com a capitalização. Então, 6% ao semestre, como é capitalização mensal, então a cada mês é 1%. Tá bom? E o tempo é 2 meses, né? Porque é um bimestre, 2 meses. Aí, agora, você vai fazer o cálculo usando essas informações aqui, ó. Tá bom? Então, ficaria assim, ó. 1.000 no primeiro mês, né? Vai render 1%. Então, 1% de 1.000 é 10. Então, vai para 1.010. Aí, no segundo mês, vai render 1% de 1.010. Que é 10 e 10, né? Então, vai para 1.020 e 10, tá bom? Então, cuidado. Essa taxa aqui, olha, guarda o nome aí. Essa taxa aqui, ela não é uma taxa efetiva. Essa taxa aqui é uma taxa efetiva. Efetiva é uma taxa real. A taxa real é a taxa que está de acordo com a capitalização. Então, se a capitalização é mensal, a taxa real, a taxa efetiva, é de acordo com a capitalização. Essa taxa aqui, ela é chamada de taxa nominal, tá bom? A taxa nominal, ela está sempre diferente da capitalização. Por que, gente, que ela não é uma taxa efetiva? Por que ela não é uma taxa real? Porque como a capitalização é mensal, depois de 6 meses, né, que é um semestre, não vai ter um juro de 6%, vai ser mais do que 6%, porque a gente tem juro sobre juro, e é 1% a cada mês, então não vai ser 6%. Então, ela é uma taxa de mentirinha, ela não é uma taxa verdadeira. Por isso que ela é chamada de taxa nominal, ela não é uma taxa efetiva. Tá bom? Agora nós vamos fazer algumas questões, são 5 questões, para a gente poder treinar isso aqui e entender um pouquinho, tá? Algumas eu vou fazer até sem a fórmula, para vocês verem que não tem necessidade de ficar usando a fórmula sempre. Vou fazer algumas com fórmula e algumas sem fórmula, tá bom? Então vamos lá. Um capital de R$250 mil foi aplicado em um regime de capitalização composta. Quando fala capitalização composta, significa juros compostos, tá bom? E ao final de 2 anos, foi retirado o montante de 518.400. A taxa anual dessa aplicação foi de... Então, vamos anotar aqui os dados que nós temos. Olha, a gente tem um capital de 250 mil. Temos um tempo de 2 anos. Temos um montante de 518.400 e estamos querendo encontrar a taxa, certo? Lembrando que o tempo está em ano, mas está pedindo a taxa anual, está pedindo a taxa ao ano, tá bom? Então, cuidado aí. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? O jeito mais simples de resolver essa questão, vamos jogar na fórmula, né? Na fórmula de juros compostos. A gente tem o capital, tem o tempo, tem o montante, acha a taxa. Você sempre tem que pensar o seguinte, olha, essa fórmula de juros compostos, ela tem 4 variáveis. Olha, essa é a fórmula, né? 4 variáveis. Quais são as variáveis? O montante, né, que é o M, o capital, a taxa e o tempo. Ela serve para achar qualquer uma dessas 4 variáveis, desde que você tenha as outras 3. Então, eu vou jogar na fórmula para achar o montante. Isso aqui não é uma fórmula de montante, tá, gente? Eu posso usar para achar o montante se eu tiver o capital, a taxa e o tempo. Posso achar o capital se eu tiver o montante, a taxa e o tempo. Posso achar a taxa se eu tiver o montante, capital, entendendo? Então, essa fórmula serve para achar qualquer uma dessas variáveis, desde que você tenha todas as outras, né? Então, olha só, a gente tem o capital, tem o tempo e tem o montante. Então, nós vamos achar a taxa.
Então, o montante 518.400 é igual capital 250 mil, que multiplica 1 mais a taxa, a gente não tem, é exatamente o que está pedindo, né? Elevado ao tempo aqui, que é 2. Então, vai ficar 518.400 dividido por 250 mil. Já pode até cortar 2 zeros aqui, né? Então, vai ficar 5.184 dividido por 2.500 é igual a 1 mais I elevado a 2. Agora, vamos dividir. 5.184 dividido por 2.500. Então, dá 2, que dá 5.000, sobra 184, aumenta o zero e coloca a vírgula, né? 1.840 não dá para dividir por 2.500. Então, mesmo acrescentando zero, a gente vai ter que colocar mais um zero aqui na frente, né? Então, nesse caso, você tem que colocar um zero no quociente. Não esqueça disso, tá? Então, olha só. Quando você acrescenta um zero, primeiro zero, você coloca vírgula no quociente. Se logo depois, mesmo acrescentando, não der para dividir, você tiver que colocar outro zero, aí você tem que colocar um zero no quociente, tá certo? Então, ficou 18.400 dividido por 2.500. Olha, 2.500 vezes 4 é 10.000, né? Então, vezes 8 vai dar 20.000. Só que vezes 8 não vai dar, então vai ser vezes 7, né? Que vai dar 17.500. 17.500. 17.500 vai sobrar 900. Aí pode ir aumentando de 1 em 1 zero, tá, gente? Nada acontece. Aumenta um zero, vai dar 3, que dá 7.500, sobra 1.500. Aumenta um zero, 15.000, que dá exatamente 6. Sobra nada. Então, deu 2,0736 é igual a 1 mais I ao quadrado. Agora, temos um problema, né? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Veja bem, eu preciso de um número que elevado ao quadrado dá 2,0736. Aqui, nós temos duas opções. Primeira opção, a gente pode extrair a raiz quadrada. A gente tem que pensar o jeito mais fácil, né, gente? Na hora quando resolve a questão, você tem que ver o que é o jeito mais simples. Vamos simplificar ao máximo. Então, olha, um dos caminhos é você extrair a raiz quadrada de 2,0736, né? Para tirar esse 2 aqui do expoente, você tem que extrair a raiz quadrada. Só que extrair a raiz quadrada disso aqui não tá uma coisa muito legal, né, gente? Porque vai dar um pouquinho de trabalho, né? Um outro caminho é testar as alternativas e ver qual que é a alternativa que eu coloco aqui no I, que na hora que eu elevar isso aqui ao quadrado, vai dar exatamente isso daqui. Então, esse caminho eu acho mais fácil, né? O que nós vamos fazer? A gente vai testar as alternativas, para ver qual alternativa, qual o valor da taxa, que na hora que eu elevar ao quadrado, na hora que somar a taxa com 1, elevar ao quadrado, dá 2,0736, tá bom? Agora, por qual número que eu vou testar? Olha, uma outra dica que eu quero dar para vocês aqui para facilitar na hora da prova e ganhar tempo, né? Que a gente tem que ganhar tempo na hora da prova. O que nós temos aqui? 44%, 42,5%, 42%, 40,5% e 40%. Por qual que eu começaria? Que eu vou começar aqui a fazer com vocês, porque eu vou fazer testando. Primeiro, gente, olha só. 42,5% e 40,5% tem parte decimal, não é? Então, imagina, a gente vai ficar fazendo conta com o número decimal, às vezes nem é necessário, então não vou começar testando por essas aqui, não. Isso não quer dizer que ela esteja errada, tá bom? Porque, teoricamente, a gente teria que testar as 5 alternativas, mas eu vou mostrar um jeito para vocês pra gente testar menos. Então, eu não vou começar por essas que é quebrado, por quê? Porque vai dar mais trabalho, né? Então, vou começar por onde? Tem o 42, tem o 44 e tem o 40. Olha só, eu vou começar testando pelo 42. Por quê? Vou explicar para vocês. Na hora que eu substituir essa taxa por 42, se der um número menor
do que 2,0736, então eu preciso de uma taxa maior. Então, se eu testar o 42 e não der um número menor, eu já elimino 40, já elimino 40,5, entenderam? Então, se você testar o 42, claro que pode ser a certa, se for a certa, aí acabou, né? Mas se você testar o 42 e ela for a errada, dá para você saber se tem que ser um número maior ou menor que aquele. Então, você começa testando por uma alternativa que é mediana entre os valores, porque aí, se ela for errada, você já elimina algumas que estão abaixo ou acima dela, tá bom? Então, eu vou testar com o 42%. Então, veja bem, a taxa é 42%. Então, 42%, gente, é isso aqui, ó, é a mesma coisa que 0,42, né? Então, na hora que eu somar com 1, vai ficar 1,42. Então, o que nós vamos fazer? 1,42 vezes 1,42, que é elevar ao quadrado, né? Se der 2,0736 é a nossa resposta. Se não der, a gente testa com outro, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver se é 1,42. Então, 1,42 vezes 1,42. Ah, Ju, mas vai demorar. Eu sei, mas se você for fazer o cálculo aqui da raiz quadrada, também vai demorar. Tá? Porque você tem que lembrar que você não tem calculadora na hora da prova, né? Então, tem que fazer na mão mesmo. Então, aqui também demoraria para determinar a raiz, tá? Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 com 1, 5, 2, 4 e 1. 4, 16 vai 1, 10, 11 vai 1, 10 vai 1, 2. 1, 2, 3, 4, 4 casas. 2,0164. Olha só, não é a certa. A certa é 2,0736. Deu 2,0164. Então, deu um número menor, gente. Então, quer dizer que a minha taxa tem que ser maior. Se a minha taxa tem que ser maior do que 42%, então essa já está errada, essa já está errada e essa já está errada. Então, a gente está entre 42,5 e 44. E aí, qual que eu vou fazer? Vou fazer 44 primeiro, porque não é decimal, né, gente? Aí aqui eu já não sei qual que é, né? Não tem como você saber. Vou fazer o 44, porque é mais fácil o cálculo. Vai que acerta. Aí a gente não precisa perder tempo fazendo com número maior, né? Maior assim, né? Mais quebrado aqui vai dar mais trabalho, tá? Então, vamos fazer com o 44%. Então, 44% é uma tentativa, tá, gente? É 0,44. Soma com 1, 1,44. Então, a mesma coisa que a gente fez com 1,42, eu vou fazer com 1,44. Vamos ver se vai dar agora. 4 vezes 4, 16 vai 1. 16, 17 vai 1. 4 com 1, 5. 5, 7, 6. 4, 4, 1. 6. 13 vai 1, 9, 10, 17 vai 1, 10 vai 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha, deu certinho. Então, quer dizer que a minha taxa, olha, deu 2,0736. É 0,44, que é igual a 44%. Ah, Ju, mas eu posso fazer pela raiz quadrada? Claro que pode, gente. Vai chegar na mesma resposta? Sim. Vai dar mais trabalho? Vai também. Com certeza vai dar mais trabalho, tá? Mas é uma possibilidade. Agora, leve em consideração isso que eu expliquei aqui de excluir, tá bom? Porque quando você exclui, você já elimina, né? Você pega uma do meio e você já exclui as que vêm antes ou depois, tá certo? Vamos fazer outra questão. Durante um investimento personalizado, uma pessoa aplica um capital a juros compostos durante 9 meses, rendendo um montante igual ao triplo do capital aplicado. Dados. Então, foi dado que o log de 3 é igual a 0,477 e que 10 elevado a 0,159 é aproximadamente 1,442. Qual a taxa trimestral da aplicação?
Então, vamos anotar os dados primeiro, né? Então, uma pessoa aplica um capital a juros compostos durante 9 meses. Então, tempo, 9 meses, rendendo montante igual ao triplo do capital aplicado. Bom, então aqui, gente, olha, a gente não tem o valor do capital e do montante, mas a gente tem uma relação entre eles. Então, você pode colocar o montante e o capital que você quiser, tá? Então, eu vou colocar o capital 1, o montante 3. Se você colocar o capital 2, o montante é 6, o montante tem que ser o triplo. Se você colocar o capital 100, o montante vai ser 300, pode colocar qualquer valor aqui, tá? Não vai fazer diferença, não. A gente tem também o log de 3, a gente vai ver direitinho aqui onde que vai usar isso, e o 10 elevado a 0,159. Qual a taxa trimestral? Então, atenção. Como está querendo a taxa ao trimestre, então, estamos considerando uma capitalização trimestral, ok? Quando não fala, é porque a capitalização ela está de acordo com o tempo da taxa. Se a questão falar capitalização tal, então você vai considerar o que está falando a questão. Quando não fala, você considera a capitalização igual ao tempo da taxa, tá certo? Então, esse tempo aqui, olha, a gente vai ter que colocar em trimestre, né? Para poder fazer os cálculos. Então, 9 meses são 3 trimestres, tá bom? Então, agora nós vamos jogar na fórmula, né? Olha, a gente tem o tempo, a gente tem o capital, a gente tem um montante, nós vamos encontrar a taxa. Parecida com a questão que eu fiz ontem, a questão que eu fiz antes, né? Só que na outra questão não tinha nada dessa coisa aqui do logaritmo. Vamos ver onde que a gente vai usar isso aqui, né? Então, montante, para decorar a fórmula, escreva a fórmula antes de resolver, né? Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado a t. Montante é 3, o capital é 1, a taxa não temos e o tempo é 3. Esse 1 aqui, ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo, né? Então vai ficar assim, ó. 3 é igual a 1 mais i elevado ao cubo. Então, eu preciso de um valor que elevado ao cubo vai dar 3. Ah, Ju, mas aqui a gente podia testar também. Poderia mesmo, gente, mas veja bem, olha só as taxas do jeito que tá muito mais feioso, porque tá tudo quebrado, diferente daquela outra questão. E também aqui é elevado a 3, gente. Olha o trabalheiro que ia dar. A gente ia ter que elevar, multiplicar a taxa, né? 1 mais a taxa, multiplicar de novo, multiplicar de novo. Então, vamos tentar fazer de uma outra forma. E você tem sempre que pensar assim, ó. Se me deu esse dado aqui na questão, ele tem que ser usado para alguma coisa, né? Ele deve ser para facilitar a minha vida. Então, é isso que a gente vai pensar, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, quando a gente tem uma igualdade, né, uma equação, que é um valor desconhecido, e uma igualdade, tudo que você fizer no primeiro membro, se você fizer também no segundo membro, você não altera essa igualdade. Então, se eu pegar o primeiro membro e dividir por 2, pegar o segundo membro e dividir por 2, não altere nada. Pegar o primeiro membro, multiplicar por 10, pegar o segundo membro, multiplicar por 10, não altere nada. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o logaritmo. Então, se eu colocar um logaritmo no primeiro membro e colocar um logaritmo no segundo membro, não altere em nada. Então, vai ficar assim, ó, log de 3 é igual a log de 1 mais i elevado ao cubo. Então, olha, eu coloquei o logaritmo no primeiro membro e coloquei um logaritmo no segundo membro. Agora, tem que ter um pouco de conhecimento sobre logaritmos, sobre propriedades, tá bom? Então, vamos lá, vamos revisando aqui com calma. Primeiro, o log de 3 já foi dado na questão, né? Que é 0,477. Então, a gente já pode substituir. O log, gente, o logaritmo, ele é formado pelo logaritmando, que é esse número aqui, que no caso é o 3, e a base do logaritmo. Aqui não está aparecendo a base. Quando não aparece a base, é porque essa base é 10, tá bom? Aí você pode estar pensando assim, ah, Ju, mas por que não colocou a base? Gente, é igual na raiz quadrada. Na raiz quadrada, quando a gente tem uma raiz quadrada, por exemplo, de 3, lembra que não coloca o índice 2 aqui? Não é? A gente só coloca o índice quando ele é diferente de 2. Convencionou-se que quando o índice não aparece é porque é 2, não é verdade? Então, o log é a mesma coisa. Quando tem um logaritmo e não aparece a base do logaritmo, é porque esse logaritmo é de base 10, tá certo? Então, tá. Então, o log de 3 a gente já tem que é 0,477, então eu já vou substituir. Então,
0,477 é igual. Agora que nessa parte aqui, a gente não tem esse log aqui, né? Tem uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte. Esse número aqui é o logaritmando, né, gente? Então, nesse caso aqui, a gente tem log de 1 mais i elevado ao cubo. 1 mais i elevado ao cubo é o logaritmando. Quando o logaritmando é uma potência, porque isso aqui é uma potência, né, de expoente 3 e base 1 mais i. Quando a gente tem no logaritmando uma potência, esse expoente da potência, ele pode passar para frente multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar 3 log de 1 mais i. Sempre que eu tiver um logaritmo, eu posso fazer isso? Pode. Se o expoente for do logaritmando, você pode passar ele para frente multiplicando o logaritmo. Isso é uma propriedade de logaritmo, tá bom? Então, o 3 era o expoente do logaritmando, então ele passou multiplicando o logaritmo. Então, ficou log de 1 mais i. Aí, aqui, gente, é uma multiplicação, né? Ele passou multiplicando. Então, eu posso passar esse 3 aqui dividindo, né? Então, vai ficar 0,477 dividido por 3 é igual a log de 1 mais i. Então, o log de 1 mais i é igual a 0,477 dividido por 3. Isso aqui, gente, 0,477 dividido por 3 dá exatamente 0,159. Tá vendo que tá aparecendo um 0,159 aqui, ó? Olha. Aí você já começa a pensar, tem que usar isso aqui em alguma coisa, né? Dá 0,159. Só dividir por 3 mesmo, continha normal, tá? Agora, gente, nós vamos resolver o logaritmo. O que é resolver o logaritmo? Olha, deixa eu dar um exemplo aqui mais simples para vocês entenderem. Vamos supor que a gente tem assim, ó, log de 8 na base 2. Como é que resolve esse logaritmo? Então, esse logaritmo é um valor x que a gente não sabe quanto que é. 2 elevado a x é igual a 8. Então, quando a gente está resolvendo um logaritmo, a gente pega a base do logaritmo elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, aqui ficaria 2 elevado a x é igual a 8. Então, x é igual a 3. Isso quer dizer o quê? Que o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Então, esse métodozinho aqui de pegar a base, elevar o logaritmo e vai ser o resultado do logaritmando, a gente vai fazer isso aqui, ó. Olha só. A base aqui, lembra que eu falei que quando ela não aparece é 10? Então, vai ficar 10 elevado a 0,159 é igual a 1 mais i. Então, 10 elevado a 0,159 é igual a 1 mais i. Tá bom? 10 elevado a 0,159, a gente tem esse valor aqui, ó. É 1,442. Então é aqui que a gente vai usar, ó. 1,442 é igual a 1 mais i. Então, i é igual a 1,442 menos 1, que dá 0,442. Só que olha, as alternativas, elas estão em porcentagem. Então, para passar para porcentagem, é só multiplicar por 100, né? Então, vai dar 44,2% ao trimestre, né? Então, a nossa resposta vai ser letra C, tá bom? Então, é isso. Precisa de um pouco de conhecimento de logaritmo? Precisa, né? Precisa. Então, vamos ver a próxima. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 2.400 por 2 meses, a taxa mensal de 3%. Se 2/3 do total foi aplicado a juros compostos e o restante a juros simples, o valor total de juros arrecadado no final do prazo foi... Bom, então aqui nós temos duas aplicações. Uma juros simples e a outra juros compostos, certo? Então, vamos lá, vamos anotar aqui os dados separados, né? Dos juros simples e dos juros compostos.
essa pessoa aplicou ao todo R$ 2.400. 2/3 foi a juros compostos. Então, primeiro a gente precisa ver quanto que é 2/3 de 2.400, né, gente? Então, veja bem, 1/3 é só dividir por 3. Então, 2.400 dividido por 3 dá 800, vezes 2, 1.600. Isso aqui foi a juros compostos. Então, o capital aplicado a juros compostos foi de 1.600. Então, o restante foi a juros simples, então foi de 800, né? 800 com 1.600 para dar os 1.400. A taxa foi de 3% e o tempo 2 meses. Isso para as duas aplicações. Então, a gente tem uma taxa de 3% e um tempo de 2 meses. Juros compostos também. Uma taxa de 3% e tempo de 2 meses. O restante foi aplicado a juros simples, então o restante aqui que é os 800, né? O valor de juros arrecadado. Então, a gente quer achar quanto que foi arrecadado aqui de juros, né? Na aplicação de juros simples e na aplicação de juros compostos, quanto que foi arrecadado. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro a aplicação de juros simples, tá bom? Pra gente determinar quanto que foi arrecadado. Então, juros simples, formulazinha de juros simples, gente. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo, né? Então, o juro vai ser igual capital que foi aplicado, R$ 800, vezes a taxa é 3%, então é 3 sobre 100, né? 3%, vezes o tempo que é 2 meses. Então, o juro é igual a gente pode simplificar 2 zeros aqui. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Então, o juro que foi arrecadado na aplicação de juros simples foi de R$ 48. Agora, de juros compostos. Eu nem vou jogar na fórmula, gente, porque eu acho que nem tem necessidade da gente fazer pela fórmula. Olha o que a gente pode fazer aqui, olha. Eu tenho 1.600. Passou no primeiro mês, olha. No primeiro mês, vai ter um rendimento de 3%, né? 3% de 1.600. Então, veja bem. 1% é só dividir por 100, né? Então, 1% é 16. Então, 3%, 48. Então, rendeu 48. Então, passou a ser 1.648, né? No segundo mês, vai ser sobre 1.648, né? 3% sobre 1.648. Então, porque é juros compostos, né, gente? Que é juros sobre juros. Então, aqui vai aumentar 3%. Então, 1% é 16,48, né? 3%, vamos ver quanto que dá? 16,48 vezes 3, né? 8 vezes 3, 24, vão 2, 12, 14, vai 1, 18, 19, vai 1, 3 com 1, 4. 49 e 44. Então, agora vamos pegar 1.648 e somar com 49 e 44. Para ver quanto que vai dar. 8 com 9, 17, vai 1, 9, 6 e 1. 1.697 e 44. Então, gente, dessa segunda aplicação, como era 1.600, foi para 1.697,44, o juro foi de quanto? 97,44, né? Então, esse primeiro juro foi de 48 e o juro aplicado a juros compostos, né? A aplicação a juros compostos foi de 97,44. Então, o juro total vai ser de quanto? 97,44 somado com 48. 8 com 7, 15, vai 1, 14. 145 e 44. Então, a nossa resposta é letra E, 145 e 44. Bastante cuidado, gente, porque aqui nos juros compostos, na hora que a gente encontra o valor final,
O valor final, né, fazendo assim sem a fórmula, esse valor é montante, né? Ele não é juro. Então, você tem que olhar a diferença, tá bom? Então, de 1.600 para 1.697,44, a diferença é de 97,44. Quando a questão pedir somente os juros, tá certo? Então, bastante atenção nisso. Então, resposta certa, letra E. César aplicou R$ 10.000 em um fundo de investimentos que rende juros compostos a certa taxa de juro anual positiva I. Após um ano, e a taxa aqui, olha, é anual, tá? Ao ano também. Após um ano, ele saca desse fundo R$ 7.000 e deixa o restante aplicado por mais um ano, quando verifica que o saldo é R$ 6.000. O valor de 4i menos 1 ao quadrado é... Então, vamos anotar aqui, vamos organizar as informações. Então, imagine a situação para ficar mais fácil, tá? Então, ele aplicou R$ 10.000 num fundo de investimentos que rende juros compostos a uma taxa que a gente não sabe quanto que é essa taxa, né? Essa taxa é um valor I. Após um ano, ele vai sacar R$ 7.000. Então, vamos lá. Olha, ele depositou 10.000. Então, o juro vai ser calculado sobre 10.000, não é isso? Então, sobre esse juro aqui, o que vai acontecer? Vai aumentar I%. Concordam, né? Porque I% não, né? Vai ser uma taxa I, que depois a gente vai colocar ela em porcentagem, né? Porque depois aqui nem vai precisar colocar em porcentagem para calcular isso aqui, né? Vai ter que deixar em decimal. Aí, então, tem uma taxa I. Então, o que vai acontecer? O que aumenta, gente, você tem que pensar assim, vai ser, o novo valor montante vai ser sempre 1 mais a taxa, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um aumento de 10%, aumentando 10%, eu vou passar a ter 110%. Então, aumentando 15%, eu vou passar a ter 100% mais 15%, né? Então, é sempre 100% mais a taxa. Então, aqui a gente multiplica por 1 mais I, não é verdade? Que é 100% mais a taxa calculada sobre 10.000. Então, após um ano, ele passou a ter quanto? Ele passou a ter 10.000 que multiplica 1 mais I, certo? Aí, nessa hora que ele tinha esse valor aqui, 10.000 vezes 1 mais I, ele sacou 7.000, ele tirou 7.000 da conta. Então, ele passou a ter, olha, 10.000 que multiplica 1 mais I, aí ele pegou dessa conta e tirou 7.000, certo? Deixa o restante aplicado por mais um ano, quando verifica que o saldo é de 6.000. Então, esse valor aqui, ele vai deixar por mais um ano, então isso aqui vai ter um rendimento de 1 mais I de novo, né? Aí, depois que ele faz isso aqui vai ser multiplicado, então, por 1 mais I. Ele vai ter aqui um valor de 6.000. Né? Ele verifica que ele vai ter 6.000. Então, quer dizer, gente, que esse valor aqui, ó, multiplicado por 1 mais I, dá 6.000, certo? Então, presta bastante atenção nos cálculos aqui, tá bom? Isso aqui, multiplicado por 1 mais I, vai dar 6.000. Então, vou só indicar aqui, depois eu vou simplificar para facilitar, tá? Então, olha só. 10.000... que multiplica 1 mais I menos 7.000. Esse valor vai ser multiplicado por 1 mais I. Isso aqui vai ser igual a 6.000. Tá bom? Agora, pensa comigo aqui. Aí a gente vai achar o I, certo? E depois que a gente tiver o valor do I, a gente calcula 4i menos I ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que é o que está pedindo. Então, primeiro a gente vai ter que achar o valor de I. Depois, a gente vai substituir aqui e calcular 4i menos 1 ao quadrado, tá bom? Olha só, se você fizer distributiva aqui e depois multiplicar de novo por 1 mais I, olha o tanto de conta que a gente vai fazer. Tá vendo que vai ter que, vai aparecer I ao quadrado, não é verdade? Aí, o que eu vou fazer para facilitar? Isso aqui é só uma forma de facilitar os cálculos, não é obrigatório, tá? Mas vai facilitar. Eu vou chamar o 1 mais I de X, pra gente montar uma equação.
Aí eu vou achar o x, depois que eu souber o valor de x, eu vou saber o valor de 1 mais i. Então, veja bem, vai diminuir aqui, presta atenção, olha. Onde tem 1 mais i, eu vou chamar de x, tá bom? Então, vai ficar 10.000x menos 7.000 vezes x, né? Porque eu tô chamando 1 mais i de x, é igual a 6.000. Aí aqui eu vou fazer distributiva. Então, vai ficar assim, ó. 10.000x ao quadrado menos 7.000x é igual a 6.000. Então, veja bem, cheguei numa equação do segundo grau. Aí, agora vamos simplificar para facilitar os cálculos. Eu vou dividir aqui tudo por 1.000, olha. Porque todos os termos dividem por 1.000. Então, a gente pode fazer isso para facilitar os cálculos, tá? Então, vai ficar 10x ao quadrado menos 7x menos 6 é igual a 0. Agora, vamos resolver a equação do segundo grau. Delta, né? B ao quadrado menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a 49 mais 240. Então, delta é 289. Então, x é igual à fórmula de Bhaskara, menos b, então dá 7, mais ou menos raiz de 289, que é 17, sobre 2 vezes o a, então vai dar 20. Aí, aqui nós vamos encontrar x' e x duas linhas, né? 7 mais 17, 24. 24 sobre 20... Deixa eu colocar indicadinho aqui bonitinho, ó, 24 sobre 20, divide por 4, dá 6 sobre 5, então dá 1,2. 7 menos 17 dá menos 10. Menos 10 sobre 20 é menos meio. Só, gente, que não vai ser negativo, né? Porque a taxa aqui, a gente vai achar um valor positivo para a taxa, né? Não vai ser um valor negativo. Então, o x vai ser o quê? 1,2. Então, cuidado, que esse é o x, né? Então, 1 mais i é 1,2. Então, i é 0,2. Só que a questão não pediu o valor de i. A questão pediu o valor de 4i menos 1 ao quadrado, né? A questão pediu foi isso aqui, ó. 4i menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar 4 vezes, o que é o i? 0,2 menos 1 ao quadrado. 4 vezes 0,2 é 0,8 menos 1 ao quadrado. 0,8 menos 1 é 0,2 negativo, né? Menos 0,2 ao quadrado. Só que agora que eu vou elevar ao quadrado, vai ficar positivo, né? Então, vai dar 0,04. Resposta certa, então, gente, é letra D, 0,04. E agora, a última questão, gente. Maria quer comprar uma TV que está sendo vendida por R$ 1.500 à vista ou em 3 parcelas mensais sem juros de R$ 500. O dinheiro que Maria reservou para essa compra não é suficiente para pagar à vista, mas descobriu que o banco oferece uma aplicação financeira que rende 1% ao mês. Após fazer os cálculos, Maria concluiu que, se pagar a primeira parcela e no mesmo dia aplicar a quantia restante, conseguirá pagar as 2 parcelas que faltam sem ter que colocar nem tirar 1 centavo sequer. Quanto Maria reservou para essa compra em reais? Então, vamos lá. Olha, a Maria tinha uma quantia, né? Ela tinha que pagar, o preço à vista era 1.500 ou 3 de 500. Ela não tinha o dinheiro todo, né? Não tinha os 1.500 reais. Mas ela viu o seguinte, que ela tinha um valor que, se ela pagasse a entrada de 500 reais,
aplicasse a 1% ao mês, aí passou um mês, ela pagasse a segunda parcela de R$ 500, deixava o restante aplicado, aí no terceiro mês, ela teria os outros R$ 500 para pagar dividido. Então, a questão quer saber o seguinte, quanto que a Maria reservou para essa compra? Bom, então, primeiro, gente, a Maria tinha R$ 500, né? Então, já vamos colocar aqui R$ 500 que ela já tinha, tá bom? Que ela já deu de entrada. Além desse valor, ela tinha uma quantia que ela aplicou, né? O que ela fez? Ela fez uma aplicação financeira que rende 1% ao mês. Então, tá. Então, ela pegou uma quantia X, que sobrou, né, do dinheiro que ela tinha. Né? Ela tinha uma quantia, ela pegou R$ 500 e deu entrada. E sobrou X. Aí, esse X, ela aplicou a uma taxa de 1% ao mês. Então, isso aqui vai valorizar, vai aumentar 1%. 1%, gente, é 0,01, né? Então, se ela tinha X e vai aumentar 0,01x, ela passou a ter 1,01x, certo? Aí, passou um mês. O que ela fez com esse 1,01x aqui? Ela tirou R$ 500 para pagar a segunda parcela, né? Porque olha só, Maria concluiu que se pagar a primeira parcela e no mesmo dia aplicar a quantia restante, conseguirá pagar as duas parcelas que faltam sem ter que colocar nem tirar um centavo sequer. Quanto Maria reservou para essa compra em reais? Então, quer dizer, ela vai conseguir pagar a outra parcela, vai deixar o dinheiro dela, né, rendendo lá para o próximo mês, ela vai pagar a última parcela, ela não vai ter que acrescentar e nem tirar mais nem dinheiro. Vai dar certinho os R$ 500, tá bom? Então, deixou render no mês. Aí ela passou a ter 1,01x. Aí ela pegou esse 1,01x e pagou a segunda parcela, né? Então, 1,01x tira R$ 500, né? Que é para ela pagar a segunda parcela. Sobrou esse valor aqui para ela, ó. Aí ela vai pegar esse valor, vai deixar lá rendendo, vai aumentar 1%, certo? Depois que render 1%, ela vai ter quanto? R$ 500 para pagar a última parcela. Então, olha, esses R$ 500 aqui é da primeira parcela, esses R$ 500 aqui é da segunda parcela e esses R$ 500 aqui é da terceira parcela. Então, olha só, 1,01x menos 500. Se eu aumentar 1% desse valor, vai dar R$ 500. Então, aí dá pra gente achar o valor de x, né? Então, olha só, 1,01x menos 500 multiplicado por 1,01, né? Porque esse aqui vai render 1%, ela vai ter R$ 500. Agora, vamos fazer esse cálculo, né? 1,01 vezes 1,01, vamos ver quanto que dá. 1,01 vezes 1,01 dá 1,01, 1,01. 1,0201. 1,0201, né? Porque aqui são 4 casas. 1,0201x menos 500 vezes 1,01. Multiplicar por 100, a gente, é só dar duas casas. Então, dá 101 vezes 5, que dá 505, né? 505 é igual a 500. Então, 1,0201x é igual a 1.005. Então, x é igual a... Aí, agora vamos pegar 1.005. Atenção nesses cálculos aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Dividido por 1,0201. Então, veja bem, aqui tem 4 casas depois da vírgula. Então, a gente tem que andar 4 casas no dividendo também, tá? Aí, tira a vírgula. Aí, a continha que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Esse número feiozão aqui, ó, 10.050.000, dividido por 10.201. Tá bom? Então, tá. 10.050 não dá, olha. Vai ter que ser 100.500. Dividido por 10.201, vai dar 9, porque aqui dá quase 100 mil, né? Então, vai ficar 9 vezes 1, 9, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 0, 0, desce 1 e 9. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 9, aqui vai dar 5 menos 15 menos 9, dá 6. Aqui dá 8.
8.691. Desce o zero. 86.910 dividido por 10.201. Bom, olha só, gente. Se eu colocar 8, vai dar 80 mil e mais um pouquinho, né? Eu acho que vai dar 8. Vamos ver se vai dar. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 0, 0, desce 1. E 8. Subtrai, vai dar 2, 0, 3 e 5. Desce o outro 0. 53.020 dividido por 50.201. Aqui vai dar 5, né? Porque aqui dá 50 mil, então vai dar 5. Então vai ser 5, 0, 10 vai 1, desce 1 e 5. Veja bem, olha aqui, gente. Será que a gente precisa fazer o restante dos cálculos? Raciocina comigo aqui. Aqui dá 985 e uns quebradinhos, né? Porque aqui vai sobrar um restinho, a gente vai colocar a vírgula, vai continuar a continha. Beleza. Então, isso aqui é aproximadamente, tá? Porque no dia da prova a gente tem que facilitar. Olha, isso aqui é aproximadamente 985. Aí, olha só, já tinha 500 que ela tinha dado de entrada, né? Então, quanto que ela tinha? Ela tinha 900, um pouquinho mais que 985, somado com 500, né? Então, ela tinha 1.485 e uns quebradinhos, certo? Aí, vamos ver se já dá pra gente matar a questão? Tá, olha aqui. Ela tinha 1.485 e 20 centavos. Ah, Ju, mas se eu continuar aqui? Se você continuar, vai dar 0,2 aqui, gente. Mas não tem necessidade, tá bom? Você tem que pensar em ganhar tempo, né? Então, cheguei nos 985. É um pouquinho mais de 985. Soma com 500, então dá um pouquinho mais de 1.485. Então, a alternativa que a gente tem que encaixar ali é o quê? 1.485 e 20, tá certo? Bom, então com essa questão, gente, a gente encerra essa aula. Com essas 5 questões, eu acho que já dá para ter uma boa base de juros compostos, né? Que eu peguei aqueles pontos que eu acho que pode gerar mais dúvida, né? A gente viu uma questão com logaritmo, uma questão com equação e acaba que tem um pouco de cálculo a mais nessas questões mesmo, tá bom? Então, bons estudos para vocês.